Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo nesse dia de hoje, dia abençoado, dia que o Senhor nos preparou, que o Senhor nos permitiu aqui estarmos. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Louva a Deus pela sua vida. Peço que você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, dê um joinha. Assim o YouTube vai entender que esse canal ele tem relevância. Quero pedir a tua ajuda para que assim o canal cresça, mas só se você sentir no teu coração. Amém? Eu quero deixar uma palavra para você nesse dia de hoje que está lá em Daniel capítulo 6. Peço que vocês acompanhem, a palavra do Senhor, abrindo vossas Bíblias. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes que estavam sobre todo o reino. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, os quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Daniel era um homem temente a Deus. Daniel era um homem que se destacava, a própria palavra diz que ele tinha um espírito excelente, havia nele um espírito excelente, O Espírito Santo de Deus habitava na vida de Daniel. Daniel, ele era um homem que se separava, Quando ele foi levado cativo, para servir ao rei, ele já era um homem separado, ele não queria se contaminar com as coisas do rei. Ele era um homem separado, tinha o temor de Deus. E aqui nós podemos ver que o próprio rei, ele escalou pessoas de sua confiança para que as pessoas viessem ajudar ele ali. A palavra diz que sobre todo o reino, 120 príncipes estavam ali. E desses príncipes, o rei iria escolher 3 presidentes. E a palavra diz que Daniel ele se destacou mais do que essas 120 príncipes e sobre todo o reino. E nós podemos ver que o que fez a diferença, o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor na vida de Daniel fez com que ele se destacasse, porque o Senhor ele honrou Daniel. A sua forma de viver, a sua conduta, a sua maneira de falar, de pensar, de agir, era diferenciada das demais pessoas. Daniel ele andava em retidão. Não que os outros não andassem, mas Daniel se destacava pelo temor de Deus. E sobre esses 3 presidentes, Daniel foi um dos que mais se destacou, Então, mesmo Daniel sobrepujou estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente sobre todo o reino. Daniel foi um homem escolhido, porque dentre todo o reino, Daniel adorava o Senhor. Enquanto muitos se curvavam, para adorar as estátuas, ali Daniel, ele servia ao único Deus, o Deus Todo-Poderoso, Deus do céu, Deus Pai, o Todo-Poderoso. E a palavra do Senhor diz no versículo 4, então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião alguma, ou culpa alguma, porque ele era fiel.
e não se achava nele nenhum erro, nenhuma culpa. Louvado seja Deus. Em sua essência, Daniel era um homem que tinha o temor do Senhor. Em sua essência, Daniel não tinha nada, que esconder, não tinha culpa alguma, porque ele sempre procurava andar com as suas coisas certas. Aquele que tem a essência de Deus, a maneira de ser é diferenciada. As pessoas são honestas, têm o temor de falar, no pensar, no agir. Tem todo o cuidado. O seu caráter, ele é criado, baseado no temor de Cristo, O caráter de uma pessoa que serve a Deus, ele é diferenciado. Ele luta para não andar conforme as outras pessoas andam, E o que nós podemos ver que devido a Daniel ter se destacado, aqueles príncipes, aqueles presidentes ficaram enciumados, com inveja, porque Daniel se destacou, porque Daniel, ele se destacou mais do que todos eles, e tentaram ali achar algo contra Daniel para tentar prejudicá-lo, para tirar ele do poder, mas não havia brechas na vida de Daniel para que pudesse, de alguma forma, tirar ele do poder. E o que eles fizeram? Estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães, os príncipes, conselheiros, governadores, concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição de que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Aqueles homens se juntaram todos eles para que esse decreto prejudicasse Daniel. Levantaram todas aquelas pessoas na tentativa de prejudicar Daniel. Mas Deus, ele tem a maneira de trabalhar. Deus, ele permitiu que Daniel passasse por tudo aquilo. Deus não o livrou de passar, de entrar ali na cova do leão. Daniel entrou na cova do leão, mas o anjo do Senhor estava com ele, Louvado seja Deus. E o rei, assinando o decreto, o rei concordou, sem saber da intenção desse decreto, Para o rei estava ok, mas ele não lembrou que isso poderia prejudicar Daniel, não se passou na cabeça do rei. Então, o rei confirma a proibição, assina o edito, para que não seja mudado, porque eles mesmos, colocaram para que não sejasse revogado. Seria conforme a lei dos medos e dos persas, e não podia revogar. Por esta razão, o rei Dário assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube do edito, soube que estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel era um homem de oração.
Daniel era um homem de jejum. Daniel era um homem que se consagrava a Deus, orava agradecendo todos os dias. As orações de Daniel, né? Assim como diz a palavra, as janelas eram abertas e ele se prostrava diante do Deus Todo-Poderoso, né? Colocando as suas orações, as suas petições, agradecendo, se apresentando diante de Deus. Mesmo com aquele decreto, Daniel não deixou de orar. Não é que ele estava querendo ser melhor que os outros, mas havia um temor no coração de Daniel. E ele não iria deixar de adorar a Deus por nada, nem que lhe custasse a vida. Mas ele continuaria adorando, orando, glorificando o nome santo do Senhor. Aqueles homens já estavam vigiando Daniel para saber se Daniel iria orar. Eles estavam só esperando a hora que isso acontecesse, já estavam vigiando para ver se Daniel ia cair na armadilha, no laço. Prepararam uma armadilha, um laço contra a vida de Daniel. Porém, Daniel não deixou de orar. Não deixou de estar na presença de Deus. Ele continuou a fazer aquilo que já estava acostumado todos os dias. A palavra do Senhor diz que então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Não era só orando, era suplicando. Daniel se derramava na presença de Deus. Então se apresentaram o rei a respeito do edito real e disseram: porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizeste uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, a não ser a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, e não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado e a favor de Daniel. Propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Aquele povo se reuniu para prejudicar Daniel, porque Daniel se destacou. Eles tiveram inveja de Daniel, porque todos ali queriam estar no lugar de Daniel. E eles tramaram contra a vida de Daniel sem se importar com as consequências. Eles planejaram tudo porque sabia que iria dar certo. Para eles, na mente deles, iria dar certo o plano de destruir a vida de Daniel. Mas Deus permitiu que Daniel fosse provado, passasse por tudo aquilo, para que viesse provar o Deus que Daniel servia. O rei Dário ficou muito penalizado. O rei Dário gostava muito de Daniel, por isso o escolheu. Mas não podia se fazer mais nada, porque o decreto era irrevogável. Então a palavra diz, certamente que aqueles homens se alegraram dentro de si em saber que o seu plano deu certo e que Daniel sairia e daria lugar, a uma vaga para um outro daqueles, Eles pensaram no poder, o poder subiu na cabeça e eles queriam a qualquer custo ocupar o lugar de Daniel. Mas quando Deus prepara algo para mim, ou algo para ti, quando é bênção de Deus para minha vida e para a tua vida, aquilo que é nosso, que está nas nossas mãos, ninguém tira.
Se é bênção de Deus, se o Senhor tem nos colocado num local em que Deus abriu a porta, em que Deus nos colocou ali, ninguém tira as bênçãos que Deus entregou nas nossas mãos. Deus capacitou Daniel, porque ali Deus preparou um lugar para Daniel. Muitos tentaram tocar contra a vida de Daniel, mas não prevaleceu. Porque existe um Deus do céu que cuida de cada um de nós. Ai daquele que toca no ungido do Senhor. Ai daquele que tenta de todas as formas, a qualquer custo, prejudicar alguém inocente. Ainda mais alguém que está ali na presença de Deus. E nós podemos ver que certamente que aqueles homens se alegraram no seu interior, né? Porque os planos aparentemente deu certo. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram: sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. O rei Dário, ele tentou salvar, livrar de alguma maneira, né? Trabalhou para salvar Daniel, mas era irrevogável. E aqueles homens não tiveram dó nem piedade de Daniel. Foram os primeiros lá buscar Daniel para lançar na cova dos leões. No versículo 16 a palavra diz: então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Dário ficou muito penalizado com a situação de Daniel. Dário gostava de Daniel, mas não tinha como. Ele não podia voltar atrás na sua palavra. Foi assinado o decreto, e o decreto era irrevogável. Mas Deus permitiu aquela situação. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. E o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Ninguém podia chegar naquele lugar, ninguém podia tocar, ninguém podia tirar Daniel dali. Era irrevogável. A sentença diante dos homens era irrevogável. Diante de todos os olhos humanos, aquele momento seria o último dia, o último momento, o último instante da vida de Daniel. Todos ali já estavam esperando, né, somente a notícia de que Daniel teria morrido dentro de poucos minutos. Mas ali Daniel passou a noite. E a palavra diz que então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou de trazer à sua presença instrumentos de música, e dele fugiu o sono, porque ele estava muito preocupado com Daniel. Ele gostava muito de Daniel e não queria que nada acontecesse com Daniel. Mas aí pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, porque humanamente falando era impossível Daniel sobreviver dentro da cova dos leões, leões famintos. A palavra diz que não era só um leão, era leões, era muitos leões. E como que o homem pode lutar com vários leões famintos? Né? A proporção, humanamente falando, é somente pela misericórdia de Deus. O rei foi lá com a voz triste chamar para Daniel, e disse o rei a Daniel, foi chamando, mas com o coração ali apertado, sem saber se Daniel, né, certamente que no seu coração tinha aquela certeza que Daniel tinha morrido, mas chamou-se mesmo: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves,
tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Daniel respondeu. Que alegria que aquele rei sentiu em saber que Daniel estava vivo. E talvez todos ali questionaram: mas como que Daniel está vivo? E a palavra do Senhor diz: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Daniel, ele continuou adorando a Deus, não foi como uma afronta por causa do decreto, era o temor que ele tinha em Deus e já fazia isso antes, né? E não foi uma falta de respeito com o rei Dário, ele explicou ao rei Dário que não foi por falta de respeito, mas ele sempre tinha o hábito de fazer isso, né? E muito se alegrou o rei em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova, e assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E o rei ordenou, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda nem tinham chegado no fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhe esmagalharam todos os ossos. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prevalecerá. Se por um caminho o inimigo se levantar contra ti, por 7 caminhos fugirão da tua presença. Deus, ele é fiel e poderoso para guardar os seus. Ai daquele que toca, a quem o Senhor chamou, a quem o Senhor escolheu. A mesma armadilha que prepararam contra a vida de Daniel, mas Deus fechou a boca do leão. Deus fez os leões jejuar. Deus mandou o anjo ali para passar a noite inteira, livrando, guardando, dando livramento, proteção sobre a vida de Daniel. E aqueles homens que intentaram contra a vida de Daniel foram lançados na cova dos leões e mal chegaram no meio da cova e foram todos desossados, né? Todos foram esmagados. Não sobrou nada. E então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, que a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário, no reinado de Ciro, o persa. Nós podemos ver que Deus permitiu aquela prova acontecesse com Daniel, para honrar a vida de Daniel, para honrar a fidelidade. Deus não o tirou da cova do leão, Deus não isentou-lhe da prova, mas Deus estava presente, passando com Daniel, dando força. Talvez em seu coração Daniel ficou com medo, se entristeceu, mas Daniel se colocou diante da presença de Deus e falou: o meu Deus, se Ele quiser, Ele me livrará. Daniel sabia o poder que Deus tinha de livrá-lo e confiou em Deus.
Ainda que os leões tivessem comido ele morreu, ele iria morrer, no caso. Poderia até ser preciso passar pela morte, mas não iria deixar de adorar Deus. Ainda que Deus permitisse a morte, ele iria morrer adorando, servindo a Deus. Que possamos ter como exemplo de fidelidade de Daniel. Adorar nas lutas, nas adversidades, em todas as circunstâncias. Mesmo que tudo diz que não. A cova foi preparada para Daniel, mas quem passou por elas e não se salvou foi aquelas pessoas que acusaram Daniel. Não sobrou nada. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus que vê o profundo, íntimo ser do coração de cada um. Deus conhece cada um de nós. Sabe a maneira que nós chegamos diante dele, sabe a nossa fidelidade. E muitas das vezes pessoas que não nos conhecem nos criticam, zombam, desejam mal, jogam pragas, nos amaldiçoam. E todas as vezes que nós desejamos mal para alguém, aquele mal volta para nós. E todas as vezes que nós abençoamos e desejamos bênção para alguém, as bênçãos se voltam para nós. Tudo que sai de nós retorna. É como se fosse uma troca de energia. O nosso coração deve estar cheio de coisas boas, profetizar coisas boas, estar cheio da presença de Deus. Deus é aquele que nos justifica. Nada passa desapercebido diante dos olhos do Senhor. E por amor de um justo, Deus, Ele livra. Por amor de um justo, Deus, Ele faz com que até uma cova seja aberta. Porque muitas das vezes as pessoas vão brincando. Não sabe que Deus é poderoso para fazer. Muitas das vezes as pessoas vão fazendo coisas erradas e não se importam com as consequências dos seus atos. A Bíblia diz que tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Se o homem tem plantado maldade, desejado mal, tem plantado discórdia, tem plantado ódio, tem plantado maldade, querendo destruir pessoas, querendo tirar alguém, de um lugar que Deus preparou, um lugar, alguém que tem fidelidade com Deus, intimidade com Deus. E muitas das vezes as pessoas não importam, não querem nem saber. O importante para eles é prejudicar. A inveja prevalece, a maldade prevalece. Mas Deus está vendo. Deus é um Deus de justiça. O Senhor é tardio em irar. Tardio em irar. Mas quando a hora chega, a justiça é feita. É por isso que temos que ter o cuidado de não tocar aonde não é para tocar. Porque só Deus conhece os seus. E se for preciso Deus tocar, Ele toca. O Senhor, Ele ama. O Senhor, Ele nos defende. O Senhor, Ele faz um rebuliço, Ele cria situação. Mas Ele não deixa os seus desamparados. Deus não deixa aquele que ora, aquele que clama desprezado. Às vezes as pessoas podem te tocar, podem criticar, caluniar, desejar mal, tentar fazer o que quiser. Às vezes Deus até permite um determinado limite.
Mas aí Deus chega com um brado de vitória e diz: nessa peleja não tereis que pelejar, porque é eu que pelejarei por ti, filho ou filha. Ai daquele que se levanta contra ti. Deus é quem justifica, nós não precisamos de abrir a nossa boca para falar nada. Deus é aquele que levanta pessoas. Deus é aquele que levanta pessoas para nos defender. Deus é aquele que nos abraça, que nos carrega no colo. Muitas das vezes nós choramos. Muitas das vezes as palavras nos ferem, nos machucam. Pode passar desapercebido diante dos olhos humanos, mas não passa desapercebido diante dos olhos do Senhor. Às vezes não ouvimos o que diz a nosso respeito. Às vezes na rodinha tem alguém falando mal de nós. Tem alguém nos acusando, caluniando, defamando. Às vezes nós não estamos sabendo de nada. Estamos inocentemente na nossa casa, no nosso trabalho, sem saber de nada. Mas Deus está vendo aquilo que está dito lá na rodinha contra ti. Deus está vendo a maldade. Deus está vendo o intento do coração. E Deus, ele se levanta com justiça. Deus, ele se levanta para defender os seus. Porque pode passar desapercebido diante dos nossos olhos. Podemos ficar enganados com certas situações. Pessoas podem nos trair, nós nem sabermos. Mas Deus está vendo. A conta chega. A hora vai chegar. A justiça vai chegar. Porque Deus é fiel para aquele que busca, que teme. Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus que nos ama. Ele mandou seu Filho Jesus para pagar um preço por mim e por ti. E Ele prometeu estar conosco até o fim. Se nós formos fiel a Ele, perseverar até o fim, o Senhor, Ele cuida de nós. Nós somos filhos amados. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Deus tem zelo pelos seus. Deus tem cuidado pelos seus. Nós não podemos tocar aonde não deve ser tocado. Cuidado ao abrir a tua boca para falar de alguém cujo Deus ama. Cuidado. Porque o Senhor é longânimo. O Senhor é tardio em irar. Mas na hora que a conta fechar e Deus fazer justiça, não adianta clamar por misericórdia, porque Deus é Deus de justiça. Ele vai deixando as pessoas até um determinado limite. Deus vai falando com as pessoas, ó, não faça isso. Deus dá um tempo para você se arrepender. Mas se não tem arrependimento, se só tem maldade, se o coração está endurecido, vai chegar uma hora que o Senhor vai puxar pelo anzol. Ai daquele que toca. Ai daquele que toca a quem Deus ama, a quem Deus tem chamada. Ai daquele que se levanta contra os ungidos do Senhor. Pessoas inocentes. Você não sabe a realidade da história dele ou dela. Muitas das vezes julga, acusa, sem saber. Cuidado. Porque Deus é um Deus de amor. Mas Deus também é um Deus de justiça. Amém? Essa é uma palavra que Deus tocou no meu coração para trazer aqui neste momento, nesse dia de hoje. E você que tem passado por lutas, provas, perseguições, tribulações, fica firme. Não precisa justificar. Não precisa abrir tua boca. Deus é aquele que levanta pessoas para te defender. Podem tentarem até contra a sua vida. Mas Deus é aquele que faz até o leão jejuar. Assim como Deus fez o leão jejuar a noite inteira.
mas nenhum arranhão atingiu a vida de Daniel, porque o Senhor amava Daniel. E toda armadilha e ferramenta preparada contra a vida de Daniel voltou para aqueles que desejou o seu mal. Todo mal que nós desejamos a alguém, ele volta. Tudo que nós desejamos ao outro, volta. Então que nós possamos ter o cuidado de servir a Deus com amor, temor, sinceridade e não desejar o mal ao nosso próximo. Cuidado com inveja, de querer desejar algo que Deus preparou para alguém, que Deus deu para alguém e nós querermos para nós a qualquer custo. As coisas não funcionam assim. Que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida. Lembre-se dessa palavra poderosa. Que Deus venha falar no teu coração. Que Deus possa estar te abençoando. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo hoje e sempre. Amém?